Você sabia que Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história do futebol, quase jogou no Fluminense? A ideia veio do ex-presidente tricolor Francisco Horta, em 1975. O Fluminense estava disputando o torneio de Paris, na França, quando Horta se impressionou ao ver o craque jogando ao vivo pela primeira vez, atuando no empréstimo de 2 jogos pelo Paris Saint-Germain. Logo no dia seguinte, fez um convite para o jogador, que atuasse, em 1976, durante 3 jogos pelo Fluminense. Cruyff aparentou gostar da ideia e Horta garantiu que organizaria tudo com antecedência para não correr riscos do holandês ter algum compromisso na mesma data com Barcelona, clube que ele realmente atuava na época. No ano seguinte, o Fluminense, a Rede Globo e a Air France patrocinaram sua vinda ao Brasil. Pagaram para Cruyff 600 mil cruzeiros para ele jogar 2 amistosos no país, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Ele iria jogar numa seleção de estrangeiros, que disputariam os 2 jogos contra uma seleção de jogadores de clubes cariocas e paulistas. O holandês ficaria aqui cerca de 2 semanas, curtindo bastante o Rio de Janeiro. Nessa época, vale destacar que Horta já não queria mais Cruyff jogando apenas amistosos com a camisa tricolor. Queria Cruyff atuando ao lado de Rivelino em definitivo, levando em conta que em 1977 seu contrato com o Barcelona chegaria ao fim e o jogador poderia vir para o Flu de graça, arcando apenas com o salário do jogador, que não seria baixo. Por esse motivo, queriam que ele aproveitasse e gostasse muito do Rio de Janeiro para no ano seguinte ele voltar a atuar pelo Fluminense na máquina tricolor. E assim foi feito. Tudo estava planejado para Cruyff no Rio de Janeiro. Shows de samba, churrascaria, praia e suíte de frente para o mar. Mesmo com uma boa agenda estabelecida, a esposa do craque não gostou de algumas coisas. Achou a cidade feia, reclamou de mau cheiro e ficou espantada ao passar em frente à favela da Maré. Além disso, ela e o resto do grupo que foi para o Rio de Janeiro com o jogador não gostaram de onde iriam se hospedar em São Conrado, dizendo que não tinham gostado muito da região e reclamando do hotel. Foram levados então para um outro hotel também com vista para o mar, mas dessa vez em Copacabana, que era o local que eles queriam conhecer. Cruyff e seus companheiros aproveitaram bastante o Rio de Janeiro com a programação que tinha sido feita. Dias depois, o holandês viajou sozinho para São Paulo para o primeiro amistoso, que aconteceu no dia 2 de junho de 1976 lá no Morumbi. A partida acabou em 1-1, com gols estrangeiros sendo marcado pelo craque mesmo. No Rio de Janeiro foi diferente, já que o time brasileiro venceu por 2-1 e também pelo fato que Cruyff foi substituído no intervalo, o que decepcionou o público presente no Maracanã. Uma curiosidade é que o gol dos estrangeiros foi marcado por Doval, argentino que jogou no Fluminense. No mesmo dia dessa partida, durante a noite, Cruyff foi embora do Brasil. Não preciso nem falar que ele não voltou e atuou no Fluminense, já que um ano depois o Fluminense já não tinha mais condições financeiras de trazer o craque, então nem foi atrás da contratação. Além disso, Cruyff renovou com o Barcelona e o Fluminense se manteve com o ídolo Rivelino, que tinha um salário alto, outro fator que impossibilitaria a vinda do craque holandês. Você tricolor sabe que o Estádio das Laranjeiras é a casa do Fluminense, mas você conhece a história do estádio? Você sabia que ele é o berço da seleção brasileira e foi construído por conta da Copa América de 1919? Tudo começa no dia 14 de agosto de 1904, quando foi realizado o primeiro jogo no campo da Guanabara, entre Fluminense e Paulistano. Esse campo era localizado no mesmo local que o Estádio das Laranjeiras, apenas tendo uma diferença: o gramado era numa posição diferente. O estádio foi construído para ser palco de grandes partidas, tendo capacidade para 18 mil espectadores. Só passou a ser chamado de Estádio das Laranjeiras no dia 11 de maio de 1919, tendo como partida inaugural um Brasil e Chile, pela Copa América. A partida terminou com uma vitória de 6-0 da seleção brasileira, sendo o primeiro passo na conquista da primeira Copa América da seleção. O estádio foi palco também na final. No dia 25 de maio, numa partida acirrada, Frank Hent fez o gol do título brasileiro aos 5 minutos da segunda prorrogação. A segunda prorrogação aconteceu porque na época não existiam disputas de pênalti. Enfim, com esse gol, o Brasil se sagrou campeão da Copa América de 1919 por 1-0 nas Laranjeiras contra o Uruguai. Já o Fluminense estreou nas Laranjeiras no dia 13 de julho de 1919, numa partida do Campeonato Carioca, vencendo Vila Isabel por 4-1. Os gols do tricolor foram marcados por Welfer e Machado. O primeiro título do Fluminense nas Laranjeiras também foi em 1919, na final desse mesmo Campeonato Carioca. O Fluminense goleou o Flamengo por 4-0 no dia 21 de dezembro, conquistando seu 8º título nacional. Os gols na goleada foram de Machado, Welfer e Bach. Você sabe o motivo do pó de arroz ser um elemento tão marcante da torcida tricolor? Em 1914, o jogador Carlos Alberto saiu do América do Rio de Janeiro, tendo como destino o Fluminense. No dia 13 de maio daquele mesmo ano, o jogador enfrentava pela primeira vez o seu ex-clube. Nessa ocasião,
A torcida do América ainda estava revoltada com o jogador por ter saído do clube. Eles então se aproveitaram de um produto que Carlos Alberto usava no rosto para provocar o jogador gritando "pó de arroz", alegando que o produto utilizado era para esconder a cor de pele do jogador. Essa versão mentirosa é até hoje propagada por rivais que tentam manchar a história do clube, alegando até mesmo que o Fluminense que mandava o jogador esconder sua cor de pele. A verdade é que Carlos Alberto, depois de se barbear, passava um produto branco no rosto que era usado normalmente por homens na época. O jogador nunca quis esconder sua cor e o Fluminense nunca o mandou fazer isso. Ele usava esse produto antes mesmo de ir pro Fluminense, ainda no América. A torcida adversária, brava, apenas se aproveitou disso para ofender o jogador. O que era para ser uma ofensa virou uma marca. O clube passou a adotar o pó de arroz como um de seus principais elementos na torcida, fazendo festa com pó de arroz nos jogos do tricolor das Laranjeiras.